Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre alguns trechos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Alguns historiadores acreditam, a maioria dos historiadores acredita que Paulo escreveu essa carta no mesmo período em que ele escreveu a carta aos Colossenses, que foi quando ele estava preso em Roma no ano 60 depois de Cristo. Paulo foi preso por pregar a palavra, né, de Cristo. E aí ele começa essa carta no terceiro capítulo falando sobre o comissionamento que foi dado a ele, que era pregar aos gentios. Quem eram os gentios? Né? Existia o povo judeu, né? E existiam os gentios, que eram as outras pessoas que não eram judias. Né? E Paulo, aqui no versículo 8, diz: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E aí, nos versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: ele explica que ninguém tem que ficar triste pela situação dele de estar preso, né, por pregar a palavra de Cristo. E aí ele fala, nos versículos 14 e 15: Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, que era orar pelos gentios, para que os gentios pudessem compreender a palavra que era pregada, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Versículos 14 e 15. Na Bíblia King James tem uma observação no versículo 15, e aí eu fui ler, né? E diz assim: a palavra família e paternidade derivam do vocábulo grego original pater, que significa pai. Deus é nosso pai e o arquétipo de toda a paternidade, a fonte de todos os povos e a divisão familiar na criação. E aí, quando eu li esse trecho, eu lembrei imediatamente de todo o discurso, né, que vem sendo pregado nos últimos anos sobre a questão do patriarcado, né? Todo discurso, né, contrário ao patriarcado, que seria opressor, né? E, enfim, faz parte do discurso feminista moderno, né? Porque o movimento feminista ele tem algumas ele sofreu algumas mudanças ao longo dos anos, né? O feminismo, o movimento inicial, ele tinha alguns objetivos bem distintos, né? E valores bem distintos do que é pregado hoje em dia. Então, o feminismo moderno, ele tem muito isso, de atacar o patriarcado, né? A opressão masculina sobre as mulheres, enfim. E eu lembrei que quando, uma época, eu estudei fora, pouco tempo, fiz um curso de poucas semanas, 6 semanas na Inglaterra, e tinha pessoas de várias nacionalidades na minha sala. E tinha dois. Tinha duas. Lá tinha muito muçulmana, né? Tinha muito. Enfim. E tinha uma moça que ela usava véu, né? Ela se vestia como uma muçulmana o tempo inteiro. E ela usava véu. Ela não tinha o rosto todo coberto, ela usava só o véu. Mas ela usava o tempo inteiro. E aí, num dia, eu fui conversar com ela e tinha também os rapazes, né? Muçulmanos lá. E aí eu fui conversar com ela e aí ela me falou que um daqueles rapazes, eu jamais imaginaria, era esposo dela. E era um menino que estudava muito, era muito inteligente, enfim, tinha graduação, pós-graduação, mestrado e ele queria fazer doutorado, acho que era em TI. Por isso ele tinha ido para lá aperfeiçoar o inglês. E para não deixar ela sozinha no país deles, ele levou ela. E para não deixar ela sozinha no hotel, ele matriculou ela no curso. E eu achei aquilo assim tão diferente do que eu ouvia, né? Que nesses países árabes a mulher é muito oprimida, enfim. E falei sobre isso com ela e ela falou que não, que assim, que acontece, claro, não é que não acontece, claro, mas que não é regra, que hoje já houve muita mudança. E aí eu falei sobre o véu,
perguntei sobre o véu, assim, eu perguntei, e o véu, assim, vocês são obrigadas a usar? Como é que funciona? Ela falou, não. É, eu falei, como é que você vê isso? Você vê isso como uma coisa ruim? Ela falou, não. Quando eu era solteira, eu entendia que o uso do véu era um cuidado do meu pai comigo, porque lá a gente entende que os cabelos da mulher, eles é, não podem ser vistos por todo mundo. As pessoas que veem as mulheres com o cabelo de fora, assim, né, veem mais partes do corpo da mulher, enfim, aquilo chama a atenção e muitas vezes de uma forma negativa, pejorativa. Eu entendi aquilo como cuidado do meu pai por mim e dos meus irmãos por mim. E quando você casa, é o marido que decide, né? É o marido que diz que se você vai continuar usando ou não. E, obviamente, o meu marido mais, né, mais jovem, mais moderno, ele pensa de forma diferente. Para ele não fazia questão que eu usasse, mas eu escolho usar aqui, né? Ela estava na Inglaterra, ela falou, aqui eu escolho usar. E lá, quando eu vou em algumas situações, eu também escolho usar. Porque eu vejo isso como um cuidado. E para mim, assim, foi uma coisa muito surpreendente, porque eu via o véu, né? E a parte do rosto coberta, quando uma parte das mulheres usa, como um símbolo de opressão. E aí, quando eu vi agora em Efésios essa descrição, né, de que, na verdade, toda a paternidade é a fonte de todos os povos e a divisão familiar na criação derivam do Pai, Deus, de Deus, nosso Pai, onde está o erro? Né? O erro está nesse patriarcado tão atacado hoje em dia, ou o erro está no não cumprimento dos valores bíblicos, cristãos, para o estabelecimento do patriarcado conforme o modelo inicial, original, que é o patriarcado divino, o patriarcado tendo Deus como modelo. Então, fazendo um cruzamento dessa história com a muçulmana e com essa descrição aqui na carta de Efésios, o que foi que eu entendi? Nós precisamos cada vez mais mergulhar na palavra de Deus para entender os conceitos que são ensinados aqui, para não haver nenhuma distorção no modo como vivemos hoje e para que possamos viver de forma plena, porque o que a palavra de Deus traz para nós é uma plenitude de vida, mas nós precisamos aprender, né, esses conceitos, essa cultura que nos é repassada pelos ensinamentos da Bíblia, né, da palavra de Deus. E um outro trecho também de Efésios, que é um versículo bem conhecido, é o versículo 20, diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja, com I maiúsculo, né? A igreja é o povo de Deus, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. E aí, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, eu tive uma compreensão que eu não tinha tido antes, né? Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Então, tudo que nós pedimos e imaginamos, mais do que isso, é possível de se realizar de acordo com o poder de Deus que age em nós. Então, se o poder de Deus, se nós estivermos debaixo do poder de Deus, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, se nós buscarmos obedecer a Deus e receber os benefícios dessa obediência, mais do que pedimos ou imaginamos, pode ser realizado. Claro que quando a gente conhece a Deus, a gente não vai pedir nada que vá de encontro
a vontade dele. Então, se a gente vai pedir de acordo com a vontade dele, ele nos capacita, ele operando em nós, nos capacita a realizar mais do que pedimos e imaginamos. Isso foi uma grande descoberta para mim aqui. Então, hoje, em Efésios 3, eu aprendi essas duas novas coisas, né? Que Deus, é o poder de Deus agindo em nós, que faz com que a gente consiga realizar as coisas que estão de acordo com a vontade dele. E o modelo, né, de paternidade, na verdade a paternidade e os papéis na família são inspirados no próprio Deus. E Deus é perfeito. E esses modelos, de acordo com o modelo de Deus, a inspiração divina, eles também são perfeitos. Ao longo do tempo, o homem desvirtuou e nós precisamos voltar e viver isso de forma perfeita como Deus criou. Que Deus nos abençoe e que essa semente seja plantada no nosso coração e que a gente possa lembrar desse aprendizado quando tivermos necessidade dele no viver dos nossos dias, no dia a dia de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.